Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. O Boa Noite Goiás de hoje cede espaço para que a gente faça um programa bastante diferente e muito importante, porque nós vamos tratar de eleições. Estamos em ano de eleição e a cada 2 anos existem mudanças na legislação eleitoral para as quais é preciso toda a nossa atenção, nossa como jornalistas e sua também como eleitores e até como, de repente, candidatos que possam vir a ser. É importante saber o que é que muda, o que é que nós, jornalistas, podemos fazer, o que é que os candidatos poderão fazer ou não poderão fazer. E você também, eleitor, como é que você vai se portar, como é que você vai se conduzir nesse processo eleitoral. Até para ir preparando também a sua informação sobre a respeito dos políticos que vão disputar essa eleição, e dessa vez uma eleição municipal para prefeito, vice-prefeito e vereadores, é importante também que você acompanhe não apenas este programa, mas outros que estão também na grade de programação da TV Brasil Central e da TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As duas emissoras que estão unidas sempre através de um contrato, um acordo, uma parceria que existe entre elas, para que a gente produza conteúdo compartilhado. E com isso a gente atinge naturalmente um público muito maior. Nos próximos dias a gente vai lançar novidades também para que você possa se programar para acompanhá-las. No programa de hoje a gente vai se deter em falar sobre mudanças na legislação que, repito, interferem na minha vida, na vida dos jornalistas, na sua vida de eleitor e na vida dos candidatos também. Para isso, nós estamos recorrendo a pessoas especializadas nessa área eleitoral, advogados eleitorais e também representante do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, que eu apresento daqui a pouco, mas eu gostaria primeiro de apresentar o meu companheiro, meu amigo, grande jornalista, Rafael Vasconcelos, para também falar um pouco, Rafael, sobre esse trabalho que a gente faz aqui no dia de hoje, que na verdade é um workshop, ou seja, a gente está aqui com os convidados preparados para responder perguntas não só nossas, mas também de pessoas que vieram até aqui no nosso estúdio, mas que a gente já abriu essa cobertura eleitoral com a realização daquela sabatina com os pré-candidatos a prefeito, né, Rafael? Tudo bem, Rafael? Boa noite. Sem dúvida, Paulo. Boa noite para você. Uma honra muito grande estar ao seu lado mais uma vez, né? Já que eu comecei com você, estamos nessa estrada juntos há mais de 20 anos. Iremos você, juntos. Com quase 50 anos de televisão, começou muito jovem. A gente fica muito feliz porque é uma demonstração de que a Agência Brasil Central, juntamente com a TV Assembleia, levam muito a sério, Paulo, essa questão das eleições. Eleições para Brasil Central, para a TV Assembleia, é uma verdadeira Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo para o cidadão. Afinal de contas, a gente cobre eleições há muito tempo nacionais, a gente cobre eleições estaduais, mas a mais importante é a eleição municipal, haja vista que o cidadão mora em uma cidade, mora em um município. Eu tenho certeza que esse momento é histórico, né? É o primeiro workshop de alguma emissora de televisão feito aqui no estado de Goiás, nesse pleito eleitoral no ano de 2024. Então a gente dá o pontapé inicial para que nós tenhamos uma eleição pacífica, uma eleição que na verdade é a festa da democracia. Exato. E esse workshop, ele poderia ser realizado até internamente, né? Apenas com o pessoal. Que abriu também para o telespectador e abriu também para alguns colegas que se interessaram pelo assunto e vieram até aqui o nosso estúdio para também participarem do programa. Eles não vieram apenas assistir, não. Vieram para ajudar a gente a fazer o programa, para fazer junto com a gente esse programa para que ele fique mais rico em informações. Muito bem. Vou começar apresentando então os convidados. Começo apresentando aqui o representante do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE de Goiás, que foi, inclusive, indicado, né, pelo presidente do TRE, Dr. Luiz Cláudio Veiga Braga, quem tive oportunidade de entrevistar dias atrás, e ele nos honra com a sua presença, representando não apenas o presidente, mas representando também TRE. É o juiz eleitoral José Mendonça. Tudo bem, doutor José? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Vitor. Boa noite, Diogo. Boa noite, Danúbio. É uma satisfação, inicialmente, estar aqui com vocês, baluartes da comunicação goiana. Muito obrigado. Com os advogados que são referência do Estado de Goiás no direito eleitoral.
e principalmente representar o TRE nesse momento que se avizinha das eleições municipais, no qual a nossa democracia, ela, mais uma vez, junto ao processo eleitoral, ela vai ser testada, e como nos outros pleitos eleitorais, eu não tenho dúvida que ela está absolutamente madura. E como o Rafael disse, e reitero as afirmações dele, as eleições, elas fizeram, anteriores a esta, elas fizeram que a nossa democracia ficasse mais amadurecida, mais firme, as instituições se mostraram sólidas, e eu não tenho dúvida que isso se refletirá mais uma vez no próximo pleito. Tá bem. Informações iniciais do Dr. José Mendonça, que de alguma forma já passou também o que virá a ser, né? O que virão a ser algumas das modificações para esse pleito, né? Principalmente com combate à desinformação, combate às fake news, às deepfakes e outras. Muito bem, apresentando também os nossos convidados, nossos advogados especializados nessa área de eleitoral, do direito eleitoral, que nos dão o prazer da presença. Eu começo aqui pelo meio, Raulino, ele que, digamos assim, é um convidado jamais, não tão antigo, mas um convidado muito importante para as nossas coberturas que a gente faz aqui através da Brasil Central e da TV Assembleia, e que nos ajuda muito, nos auxilia muito na orientação de como fazer e depois na hora de fazer, porque na hora da apuração ele está sempre junto conosco e são preciosas as informações que ele traz. Doutor Diogo Crozara, tudo bem, doutor Diogo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. Boa noite, José Mendonça, colegas da Núbio, Vitor Hugo. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, nessa parceria com a TV Brasil Central, a TV Alego, para poder conversar um pouco mais sobre as eleições de 2024. Chegou mais uma vez, né, Paulo? Tá chegando, já vamos para mais uma jornada. E é tão importante essa jornada, né? Todos estão falando aqui, a gente não cansa nunca de repetir o quão importante é o amadurecimento, fortalecimento da democracia. Quando a TV Brasil Central, a TV Assembleia, elas abrem espaço para que nós possamos passar questões do cotidiano de advogados, de quem trabalha na eleição, para o público e para os jornalistas, isso é fundamental. E vamos tentar bater um papo sobre esses temas aqui hoje. Não vai tentar, você vai conseguir. O senhor é craque, todos aqui são craques. E eu já começo apresentando o nosso próximo convidado. Eu vou pela ordem aqui, me permitam os senhores, pela ordem de participação, né, dos nossos programas. O doutor Diogo está sempre junto com a gente. Imagino que é a primeira vez que vem aqui também um outro competente juiz eleitoral, que é advogado eleitoral, que é o doutor Vitor Hugo. Tudo bem, doutor Vitor? Boa noite. Tudo ótimo, Paulo, Rafael, doutor José Mendonça, Diogo Crozara, Danúbio Remy. É uma honra estar aqui com vocês, referência do jornalismo e ao lado dos maiores nomes aqui do direito eleitoral, da advocacia eleitoral. Sem dúvida, de 2 em 2 anos as regras sempre mudam. É confuso até para quem atua na área, Rafael. Não é fácil. Estamos aqui... Até para os juízes. É claro, sem dúvida. Até para os juízes. Nós temos uma mutação muito grande, né, de uma eleição para outra, e queremos aqui, de alguma maneira, passar para você, telespectador, o que muda para você ir para a urna de uma maneira mais consciente, pré-candidatos, imprensa aqui presente, qual também cumprimento a todos. Vai ser uma honra. É uma honra estar aqui sempre que eu sou convidado, ainda mais ao lado de grandes referências aqui do direito eleitoral. Legal. Obrigado também por ter vindo mais uma vez. Obrigado. Fechando essa roda de convidados que a gente tem aqui, ele que participa, pelo menos comigo, a primeira vez aqui no Brasil Central, doutor Danúbio Remy, que igualmente é também especialista nessa área eleitoral. Tudo bem, doutor Danúbio? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. Uma satisfação estar aqui com as melhores expressões do jornalismo político do Estado de Goiás e na TBC, que inova mais uma vez com um processo político eleitoral importante que nós teremos no dia 6 de outubro de 2024. De igual forma, cumprimento o representante do TRE, juiz eleitoral José Mendonça Teles, excelente expressão do direito do Estado de Goiás, e meus colegas de bancada também, de igual forma, são grandes expressões do direito eleitoral do Estado de Goiás. Dr. Diogo Crozara, meu contemporâneo da Universidade Federal de Goiás, meu amigo, e Dr. Vitor Hugo, que também nos honra nessa bancada hoje à noite. Tá bem, você conheceu então os nossos convidados, né, que estão aqui no nosso programa de hoje, né, Rafael? Para que a gente possa finalmente então começar, deixa eu arrumar uma melhor posição aqui, para a gente não ficar todo mundo engravatado aqui. A gente tem, apesar da seriedade que o assunto requer, mas a gente tem também que estar bem na tela, né? Para o telespectador aceitar melhor a nossa imagem. Então, já cruzei as pernas aqui.
Que bom que a gente tem esse pessoal aqui, né, Rafa, para ajudar a gente. Sem dúvida alguma, Paulo, tem duas paixões no jornalismo, né? Uma delas é o esporte, a outra é a política. Eu confesso que as pessoas ultimamente têm falado muito mais sobre política do que Sim. propriamente sobre futebol. Aquela história, todo mundo sabe os 11 do STF, não sabe os 11 da seleção. Né? Exatamente, principalmente essa seleção. Vai começar a Copa América e ninguém sabe rigorosamente nada da nossa seleção. Acho que nem os jogadores sabem. Pouquíssimos jogadores, né? Até quem atua na área tem essa dificuldade. Então a gente misturando política com futebol, aqui está a seleção brasileira do direito eleitoral, o juiz do TRE também. A gente tem um timaço para fazer um grande programa, um programa histórico hoje, Paulo. Com certeza. Eu pergunto ao doutor José Mendonça, na abertura, quando eu apresentei, o senhor falou alguma coisa. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa para que a gente, sim, finalmente possa falar alguma coisa, alguma mensagem que o senhor queira dar? Ou pelo menos a sinalização que o senhor tem e teve, né, o TRE teve, porque ontem, né, os senhores receberam a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, né, que afinou a linguagem com vocês. O que é que ela trouxe de recado que vai nortear mais ainda esse trabalho do TRE aqui em Goiás? A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ministra também no STF, no Supremo Tribunal Federal, ela esteve ontem no TRE, ela vai visitar todos os TREs para alinhar junto às cortes julgadoras, principalmente os procedimentos que serão adotados para pré-eleição e efetivamente no momento das eleições. O que foi discutido naquela reunião de trabalho, Paulo? Foi basicamente o aprimoramento dos juízes de primeiro grau com relação às eleições. Então, exatamente o que nós vamos discutir aqui, que são um alinhamento com relação aos procedimentos que deverão ser adotados em primeiro, segundo e terceiro grau, que seria o TSE, e também verificar, por exemplo, a questão da segurança nas eleições. Se a segurança dos magistrados e também a segurança dos locais de votação. Bom, todo esse arcabouço necessário pré-eleição foi discutido no Tribunal Regional Eleitoral. Tá bem, então vamos lançar a nossa mesa, vamos ouvir os nossos convidados. Claro, para a gente fazer eleições, só para a gente se posicionar, muita gente sabe, claro, mas é bom a gente recordar e fixar as datas. Afinal de contas, quais são as principais datas das eleições 2024? Vamos conferir. Datas principais das eleições 2024. Convenções, 20 de julho a 5 de agosto. Registro, até 15 de agosto. Início da propaganda eleitoral, 16 de agosto. Início da propaganda no rádio e na TV, 30 de agosto. Primeiro turno, 6 de outubro. Segundo turno, 27 de outubro. Muito bem. Antes que a gente comece ainda nas datas, tem que fazer um registro aqui que, além de ser obrigatório, é muito satisfatório para mim, né, de registrar aqui a presença dos colegas jornalistas e também de assessores, de pré-candidatos, pessoas que se interessaram pelo assunto, se interessaram por esse workshop que a gente está promovendo aqui, né, Rafael? Sem dúvida, a gente é muito feliz de receber os nossos colegas e de aprendermos juntos, né, a respeito dessas mudanças, dessas novas regras. O jornalista tem um papel fundamental nas eleições. O jornalista é feito para perguntar, né? Você pergunta na cara dura, assim, e a resposta sai do jeito que ela tem que ser, né? A pergunta curta e grossa. Eu vou convidar os colegas também, as pessoas que estão aqui, para participarem também. A gente vai ver a Luísa e a Honória aí junto de vocês daqui a pouco, ao final de cada assunto que a gente vai discutir. Depois de ouvir os nossos convidados, vocês vão entrar para ouvir perguntas também de vocês, tá bem? Obrigado a todos por terem vindo. Vamos lá. Principais datas. É uma coisa que não toma muito tempo, acho que já foi explicado. Eu começo pelo senhor, doutor Mendonça. Alguma coisa a observar sobre essas datas? Foi só contextualizar mesmo. Entre o final do mês de julho e o início do mês de agosto, tem as convenções partidárias. E no primeiro domingo de outubro, nós temos o primeiro turno
da eleição e no último domingo de outubro, o segundo turno das eleições municipais. Basicamente é isso, Paulo. Sim. Eu posso abrir com uma pergunta minha, para pegar esse gancho aqui, que é uma coisa que o doutor Diogo participa com a gente há mais tempo, ele sabe. Toda eleição fala a mesma coisa. A partir de quando a pessoa ela é responsabilizada como pré-candidata, o que é que faz com que ela possa ser, eventualmente, ser penalizada, por exemplo, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo TSE, quando ela faz propaganda extemporânea, por exemplo, porque não há registro ainda da candidatura dela. Perfeito. Existe o pedido de registro, que vai até dia 15 de agosto, não é isso? E a partir desse pedido, que vai ser avaliado pelos senhores, é que essa pessoa vai ou não se tornar candidata. Mas, ainda assim, mesmo que ela se torne candidata, lá na frente, ela pode até ser eleita, mas ela pode, por um problema de 2, 3, 4 anos atrás, como a gente viu aqui casos recentíssimos também, do Fred, não é isso? Do deputado Fred Rodrigues, deputado estadual, que teve mandato cassado por coisas de coisas que aconteceram lá atrás. Eu queria que o senhor, como representante do TRE, explicasse para nós todos. Afinal de contas, quais são os limites para isso? Não vai haver equívoco, muitas vezes, na interpretação dessas leis? Não, ao contrário. Cada juiz tem uma cabeça e está tudo certo. Não. As regras, Paulo, elas são muito objetivas, na verdade. Você tem regras de elegibilidade, ou seja, o pré-candidato, ele precisa preencher determinados requisitos objetivos para se colocar apto ao eleitor para ser votado. E quando ele não preenche esses requisitos, vai fazer uma análise objetiva para ver se ele, não preenchendo os requisitos, ele não tem condição de ser. Acontece só quando se faz a mas aqui até lá, ele está agindo como pré-candidato sem ter um documento que comprove essa qualidade. Correto. Só que Por que ele pode ser punido, então, penalizado? Não, ele pode ser penalizado por faltas que ele vier a cometer nesse interstício. Quer dizer o seguinte, o cidadão, por exemplo, ele, pré-candidato, pede voto, o que é vedado pela legislação eleitoral. Mas como é que a legislação eleitoral pune uma pessoa que nem tem ainda, que não existe o registro de pré-candidato, porque não tem nenhuma carteirinha para dizer, posso ser punido porque eu tenho carteirinha e infringir a lei. Não fica uma coisa meio sujeita assim à interpretação de cada juiz? Não, porque as regras... Não concordo contigo, porque as regras são objetivas. Então, ele não pode pedir voto na qualidade de pré-candidato. E se ele o faz na qualidade de candidato, portanto, quando ele já está inscrito como candidato, ele vai ser punido por esse ato, por exemplo, com multa. Então, o ato dele de pré-candidatura tem uma certa responsabilidade quando ele vier a ser candidato. Se ele não for candidato, não vai ser punido em nada. Olha, não. A gente vê aí que tem propagandas extemporâneas acontecendo no Brasil afora que estão sendo punidas. Isso. Não. Enfim, eu vou deixar para os senhores. Eu só dei o pontapé inicial para chamar o debate. Ô Paulo, cada vez mais o Tribunal Superior Eleitoral, através dos seus julgados, ele tem deixado claro o que pode e o que não pode no que a gente chama de pré-campanha. Pré-campanha é justamente o que os pré-candidatos fazem antes do dia 15 de agosto. Então, eu vou dar um exemplo. O pré-candidato, ele pode pedir voto explicitamente? Não pode pedir voto. Mas pode pedir apoio, por exemplo? Aí é aquela velha questão. Nós temos um julgado do Tribunal... seu apoio, mas não pode pedir voto. Não, mas nós temos um julgado do Tribunal Superior Eleitoral que ele coloca o que a gente chama de palavras mágicas, chamadas magic words. Palavras sinônimas, por exemplo, do pedido explícito de voto, que vão gerar ele uma propaganda extemporânea e uma multa. Seu apoio está dentro do rol das oito palavrinhas mágicas, em que se você substituir por peço o seu voto, você pode ser penalizado. Então, essas balizas, além de estar na lei das eleições, a 36A, não vou ser muito técnico aqui, mas o Tribunal Superior Eleitoral ele tem cada vez mais afinado, e dizendo, olha, você pode fazer vários atos de pré-campanha, porém, não pode pedir voto explicitamente. Então, Rafael, o conto com o seu apoio, ou não vote em fulano, eleja ciclano, pode dar, sim, uma multa por propaganda extemporânea. O que a palavra extemporânea significa? Fora da época correta. Mas o problema não é esse pode. Quando fala pode ou não pode, o critério não fica subjetivo? Não. Se o objetivo não
temos balizas. Que balizas são essas? Nós temos um artigo lá na Lei das Eleições, 9.504, que fala o que pode na pré-campanha, e você também tem que ver ali os julgados do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, que vão definindo o quê? O que pode e o que não pode. Então, não é aberto assim, não é tão subjetivo. Nós temos a legislação e nós temos os julgados. Vocês estão julgando uma pessoa que ainda não existe juridicamente, vamos dizer, que é o candidato ou pré-candidato. Eu não sou candidato a nada, mas se eu estiver afiliado a um partido e falar, alguém me ajuda, doutor? Vamos lá. Então vamos lá, Paulo. É o seguinte, nós não tínhamos essa figura do pré. Então é uma coisa nova para a gente, tá? E aí, essa figura do pré-candidato, ela surgiu quando a Justiça Eleitoral, a convenção era no começo de julho, a gente tinha 90 dias de campanha e começava ali no dia 5 de julho. Isso reduziu para 15 de agosto. Mas reduziu de verdade? Eu chamo que esse período que nós estamos vivendo é o período da hipocrisia eleitoral. O candidato faz de conta que não pede voto, a Justiça Eleitoral faz de conta que acredita que não está tendo dia de voto. É isso que acontece nesse período. Porque, na verdade, nós já temos um período que já é período eleitoral. Você já tem os partidos discutindo, e a lei autoriza que os partidos discutam, então você tem a figura do pré-candidato. Ah, mas eu não sou candidato, não foi aprovado em convenção. Mas a lei já determina que aquele que pediu voto, ou seja, ele é pré-candidato, ele está pedindo voto, ele vai ser punido. Isso Rafael falou agora há pouco. Sim. Mas isso é muito subjetivo? É muito subjetivo. É claro que é subjetivo, porque dizer, eu pedi seu voto. Não, pedi seu voto, então eu estou ofendendo lá o artigo 36A, estou fazendo a propaganda, porque ele vai falar que só posso propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto. Antes disso, eu não posso fazer, mas eu já estou fazendo. Porque o período eleitoral ele é mais elástico, ele é mais largo. E aí a gente tinha uma regra que valeu para ele, aí o TSE começou a criar que é a mesma coisa do voto. Apoio, estou com você. Aí, se é pedido de voto, se não é pedido de voto, ganha um grau de subjetividade que não deveria ter. A gente não precisava estar passando por isso. Porque a lei fala, não pode pedir pedido expresso de voto. Ela fala. Mas quem pedir, de repente, o voto enquanto pré-candidato, mas depois não for confirmado... Não, a multa vale. A multa vale para aquela pessoa. Se ele não for candidato, não vai pagar do mesmo jeito. Mesmo sem ser pré-candidato, nem candidato. Porque ele já ofendeu a lei. A lei é clara. Mas o que é que... Agora eu posso pedir voto? O que clarifica que ele é pré-candidato? De repente, o partido... A situação dele mesmo pedir o voto. Eu não posso também, mesmo não sendo pré-candidato, eu mesmo assim, de brincadeira, não posso pedir. Não tem essa história de tem uma carteirinha de pré-candidato. Não tem isso. Sim. Porque ou é candidato ou não é candidato. A pré-candidatura é uma situação fática, não é uma situação jurídica. Os olhos da lei só vai Aos se consolidar a olhos da lei, partir de lá ele é pra frente. candidato a partir do momento que ele excluir em convenção. E ainda assim não é garantido. Mas, mesmo não sendo, se ele pedir voto nesse momento, ele vai ser punido, mesmo que a candidatura não efetive. Pode acontecer de ter, por exemplo, 5 pré-candidatos do mesmo partido? Está tudo assim, porque não há uma capacidade de ser pré-candidato. O doutor Diogo Crossara colocou aqui, não existe uma carteirinha. Qualquer pessoa pode dizer assim, sou pré-candidato, independente do... Qualquer pessoa que se filiou há 6 meses a um partido político possui alistamento eleitoral e condição de elegibilidade. Agora, o que a gente não pode confundir é porque a Lei 9.504 inseriu o artigo 36A mudando o roteiro do processo político eleitoral. Nós tínhamos eleições de 3 meses, agora temos eleições de 45 dias. Por outro lado, criou essa figura do pré-candidato. O que o Paulo está perguntando é o seguinte, qual é a lógica jurídica da pessoa que não existe a candidatura ainda pagar, ser punido? O artigo 36A por si só, quando a pessoa possui essa capacidade eleitoral, ela tem capacidade de ser parte de um processo de propaganda extemporânea. Então, nem brincadeira, agora, pode o que dizer não isso. podemos misturar, e que eu acho que é onde o
Paulo está avaliando é a questão já dos abusos de poder econômico, abuso de poder político, abuso de poder de propaganda, que aí sim, só quando a pessoa for candidato, com o devido registro de candidatura a partir de 16 de agosto, é que ela vai ter capacidade de ser parte em um processo de ação de investigação judicial eleitoral, com a probabilidade mais forte no sentido da cassação do registro de candidatura ou perda do mandato e inegibilidade. Agora, o que nós estamos falando é de multa eleitoral. Qualquer cidadão que realizar pré-campanha, ou seja, com o pedido de voto, que deveria ter a lei, ou com as palavras mágicas, conforme colocou o doutor Vitor Hugo, ele vai estar passível, sim, de uma ação de propaganda extemporânea. Pois é, mas hoje em dia se pega tudo, né? Inclusive pegaram o Sérgio Moro durante um evento em que ele teria ofendido lá, né, o ministro Gilmar Mendes, quer dizer, um ambiente totalmente desconexo, né, com o ambiente jurídico, essa coisa toda. Então, em qualquer lugar, eu repito, a pergunta vai estar ficando até meio maçante, mas eu quero esclarecer essa dúvida minha. Em qualquer período, mesmo que eu não seja, o Rafael não seja, se a gente resolve falar, eu sou pré-candidato a prefeito, você vota em mim? Eu estou pedindo seu voto. Nem de brincadeira, doutor? Nem de brincadeira, porque é muito sério o processo eleitoral. E esse pré-processo eleitoral... No período eleitoral outdoor, não pode. Então, na pré-campanha também não pode. Qualquer coisa que não possa no período eleitoral, eu não posso fazer aqui. E aí vem o outdoor, se tiver uma conotação comercial, sem qualquer conotação política, ele é permitido porque ele não interessa para a justiça eleitoral. Se ele tiver uma finalidade de divulgação de uma promoção pessoal, da mesma forma. Agora, se ele tiver uma mensagem política ou um pedido de voto, não pode na campanha eleitoral, não pode agora também. E o que é que muda? Vamos trazer o assunto só para a gente passar para outro. O que é que isso tem a ver com o nosso trabalho de jornalistas, né, Rafael? Sim. Quer dizer, que cuidados nós, jornalistas, teremos que ter para evitar, por exemplo, o Rafael faz programas ao vivo, de entrevistas, debates, de repente alguém que esteja lá, nesse período, a pergunta primeiro é o seguinte, mesmo quem esteja nesse momento se colocando como pré-candidato, doutor, pode participar de entrevistas, de debates? Pode. Ele pode participar, pode se colocar como pré-candidato, inclusive, pode explicar os planos dele numa eleição e numa gestão vindoura, sem problema algum. O que ele não pode fazer um pedido indireto de votos. Tá. Isso vale para candidato a prefeito, vice e vereadores. Eles podem participar desde que não peçam voto. Perfeito. O resto pode. No outro dia, você me mandou uma mensagem assim, né? Eu fiz um consulta do doutor Diogo e faço também o senhor. Vou passar a fazer também com o doutor Danúbio. Eu falei, pode? O senhor falou, pode. As emissoras... Aliás, o senhor falou, só não pode pedir voto. Só não pode pedir voto. Porque é o seguinte, as emissoras de rádio e TV, aqueles que têm os meios de comunicação social, como a gente chama, eles têm o dever de tratamento igualitário a partir de 5 de julho. Até essa oportunidade, nós não temos essa necessidade. Então, não tem que dar igual tempo para todos os candidatos. Você vai ter isso a partir do início, e aí é um anacronismo, porque a legislação eleitoral, ela altera o período de início de campanha, mas ela não altera essa parte, ficou os 3 meses anteriores. E aí... Mas isso só vale para emissoras que tenham concessão. Concessão pública, rádio e TV. Rádio e TV. Jornal tem liberdade. Jornal tem liberdade. Rede social tem liberdade. Isso? Quanto a isso. Então, nesse caso, eles ainda podem durante esse mês de junho. Tá bem, até o dia 5 de julho. 5, né? Até dia 5 de julho. Até surge. É bom para que a gente saiba disso, claro, e o pessoal também saiba disso. Por exemplo, pré-candidatos que têm a intenção, evidentemente, de se candidatar, seja vereador ou seja a prefeito, né? No caso de nós jornalistas, para a gente ser candidato, a gente tem que sair do ar quando? Tem que passar pelo De repente instituto. até tem algum pré-candidato, algum candidato aqui na plateia, né? A gente não Nós sabe. vemos o Instituto da Desincompatibilização, né? Nós temos prazos diferentes para cargos e funções diferentes. Confirmando aqui o doutor Diogo, mas o prazo é 30 de junho, né? O prazo é 30 de junho, e tem um caso muito interessante, que é o seguinte... Mas não são 3 meses antes? Não, 3 não meses são. antes não daria A dia regra- 6 a de regra julho? pra jornalista é especial. A regra aqui é diferente, porque não é uma regra de desincompatibilização, como disse o Danúbio, mas ela é especial. Porque ela só vale, está na norma, o último dia é 29 de junho. Nós temos um caso muito curioso, inclusive, aqui... Dia 30, então, já não pode. Dia 30 já não pode, porque é uma daquelas pegadinhas da norma. Ela fala, deve estar até 30 de junho.
Então é o seguinte, o 30 de junho já não pode. Então, na lei, quando a Neste gente vê caso, isso aí, a gente vai tirar um dia. O último dia Antecipar um é dia. 29 de Se junho. o programa começar às 11h30 e terminar meia-noite e meia, com certeza vai sofrer uma impugnação. Mas nós tivemos Também. um caso aqui em Goiás, curioso, de um determinado apresentador de um programa de rádio, que ele, no dia 30 de junho, foi lá apresentar o programa. Para fazer a Despediu ainda. despedida. Né? Foi fazer a despedida e tal, e tal, e tal. O juiz de primeiro grau indeferiu, porque ele apresentou no 30 de junho. O TRE manteve o indeferimento e a gente conseguiu, até na época eu advogava para ele, o registro de candidatura no TSE. E lá o TSE ele falou, não teve prejuízo. Mas a gente sabe, né, que prejuízo com desincompatibilização é algo que a gente não pode brincar. Por isso a regra é 29 de junho. Claro, e não custa lembrar, só para registro, o caso que aconteceu com o Pedro Wilson, né, quando foi candidato à reeleição. Ele participou de uma inauguração de brinquedos no mutirão, que era vedado pela lei. Era vedado a agente público participar de inauguração de obras, tal. E a assessoria dele não percebeu, ele não sabia disso e teve a candidatura. O pedido de registro impugnado e deu no que deu, né, doutor Diogo? Foi uma batalha aqui no TRE, depois acabou subindo e acabou se resolvendo lá em Brasília, no TSE, com o ministro Veloso. Caputo Bastos, na Veloso. verdade, depois o Veloso era o presidente do TSE, e foi uma situação muito curiosa, porque por que ganhou? Aqui já foi dito pelo Danúbio. Um detalhe aqui, ó, que não era ainda candidato quando da propositura da ação. Olha aí. Porque Da ainda propositura não da tinha ação. tido registro. Então não cabia aquela ação que foi ajuizada, como bem disse o Que Danúbio coisa, aqui. né? Datas, né? São umas coisas, é uma coisa muito importante a questão de data, né? A questão técnica, né? O tecnicismo dentro do direito. Vamos fazer o seguinte, as meninas estão prontas aí, Heloísa e Honória? Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto para a gente passar para outro? Quer? Quer não? Quer, Pati? Não? Está tudo bem ali? Pronto, vamos lá. A Ravena que representa, diga por gentileza o veículo. Boa noite a todos. Oi. Boa noite a todos. Eu fiquei com uma dúvida em relação a passear, Ravena, por exemplo. antes, por gentileza, só identificar os veículos, né, que você trabalha, na verdade, né? Tá. Então, eu sou jornalista na Rádio Sucesso e também na TV Aleco. E a minha dúvida é em relação a passeatas. Amanhã, por exemplo, a gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro vai estar fazendo uma passeata e um pré-candidato vai lançar a sua candidatura amanhã, a sua pré-candidatura. Hoje nós tivemos também com outro pré-candidato na vizinha cidade. E parece que os senhores falaram que essa prática não pode. E aí eu fiquei na dúvida, esses pré-candidatos, tanto aqui em Goiânia quanto a Aparecida de Goiânia, podem ter problemas? Boa pergunta. Doutor Veloso, não. Doutor Mendonça. O Paulo, infelizmente, em razão da questão até da possibilidade de vir a julgar o caso prático, eu vou passar para os especialistas, os advogados especialistas. Em tese, né? Porque ou você fala em tese, você não pode falar dos casos práticos, né? Tá certo, os senhores, nossos Bom, admiráveis colaboradores. Vamos lá, Vou doutor até ter a Vitor. liberdade, né, de dizer a respeito desses casos concretos, mas é uma máxima até que o doutor Diogo acabou de falar, é uma questão. O que pode, o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Quando a gente se trata dessas questões de passeatas, isso pode ser realizado na campanha. Logo, você trazendo aqui para a pré-campanha, desde que, claro, não tenha abuso de poder político, abuso de poder econômico, palavras vedadas, né, não sejam proferidas ali e não fira de forma alguma a legislação eleitoral, também é permitido. Até porque nós temos uma questão. Tem uma questão que elas estão sendo feitas de maneira muito orgânicas também pela população. Né? Então, isso não está sendo extremamente organizado, as passeatas, né, essas carreatas. Elas estão sendo feitas de maneira orgânica. Logo, lá no período eleitoral, é permitido essas carreatas, passeatas? Sim. Aqui também, né, nesses parâmetros de pré-campanha, desde que, claro, não fira diretamente a legislação eleitoral, ao que tudo indica, não está acontecendo. Beleza. Mais alguém quer falar sobre isso? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Honória. Edrisa, colega da TV, Assembleia Legislativa. Boa noite, Edrisa. A sua pergunta. Para quem você quer fazer a pergunta? Boa noite a todos. Para o doutor José Mendonça, sou da TV Assembleia. A gente sabe que a imprensa é um braço forte
no combate à corrupção e também na geração de transparência no período eleitoral. E eu queria saber como muda todos os períodos eleitorais, as regras. Eu queria saber o seguinte, se para as TVs tem algum tipo de orientação específica com relação à veiculação das reportagens com esses candidatos e se nas TVs legislativas tem algum ponto específico também? Boa pergunta também. Na verdade, a legislação é essa que nós já tínhamos tratado aqui com relação à pré-candidatura e a candidatura. As televisões têm certa responsabilidade a depender do caso concreto, com relação à pré-candidatura. Pode, por exemplo, o que já foi feito aqui, ouvir os pré-candidatos, discutir com os pré-candidatos, mas o pedido de voto, a eleição, a discussão sobre o pleito eleitoral, as televisões têm uma responsabilidade de fazê-lo depois já de feitas as devidas inscrições. Tá bem. Vamos lá. Esclareceu? Mais perguntas? Vamos lá. Mais Rapidinho. perguntas aqui. Só lembrando aqui, o tempo já são 8 horas e 9 minutos. Já foram 39 minutos de programa. Vou pedir aos senhores mais uma vez, eu também vou me policiar para a gente ser bem objetivo. Vamos lá. Almir? Almir Costa, da TV Serra Dourada e TV Brasil Central. Queria dirigir uma pergunta ao juiz José Mendonça, porque desde 2022 nós sabemos, doutor, que o mote da eleição está sendo a questão da internet, né? Fake news que está dominando não só as eleições, mas tudo, né, nas nossas vidas hoje. Eu queria que o senhor falasse da mudança que houve nas resoluções do TSE especificamente sobre isso e queria também um comentário dos advogados, porque esse assunto ele vai dominar a eleição. Tanto é que o TRE me parece que está criando até um aplicativo para poder tratar dessa questão. Eu queria a sua posição sobre isso. Isso. Paulo, Rafael, vamos fazer uma diferenciação básica do que é o fato narrado, o fato dito, a verdade, ponto 1. A opinião, e cada um de nós aqui tem o direito de externar a sua própria opinião, e a fake news, Almir, que é uma mentira propagada. E a legislação foi alterada para, no período eleitoral, a propagação de mentiras. Então, esses são os fatos. E qual que é o outro problema muito grave? Que são as deepfakes. O que está acontecendo hoje? Com as inteligências artificiais, com a evolução da tecnologia, eu não, né, porque eu não tenho esse domínio, mas várias pessoas conseguem, com muita facilidade, alterar a sua voz, alterar o que você fala, e isso é uma preocupação muito grande. Alterar a voz, não? Eles copiam a voz. Copiam a voz, copiam a imagem da pessoa. Isso que foi o Rafael mesmo que disse e não foi. Isso é uma preocupação muito grande. E o que o TRE está fazendo, junto com orientado, inclusive, pelo TSE? Primeiro, cursos para os e para os servidores, para identificar esse tipo de violação. Estou falando especificamente do deepfake. E também... Você poderia explicar, por gentileza, que eventualmente algum telespectador não venha a saber o que vem a ser deepfake? Tá, vou tentar conceituar a questão do deepfake. Bem curto assim, bem... Claro. O deepfake é a alteração de imagem ou som, colocando, por exemplo, eu falando mandando uma mensagem de voz para o Paulo, por exemplo, falando mal de determinado candidato. Só que eu nunca falei mal desse candidato. Então, uma alteração do fato. Por exemplo, colocando a minha imagem, eu estou aqui falando, e alterar a minha voz, alterar o que eu estou falando para todo mundo. Então, essa alteração é o deepfake. E o TRE está preparado para isso? O TSE e, por extensão, o TRE está preparado para estudar isso, para identificar? Claro. Existem inteligências artificiais hoje que o TSE contratou e tem desenvolvido no sentido de identificar esse tipo de violação.
Com relação às fake news, o TSE também tem um repositório e utiliza também os grandes meios de comunicação para identificar o que é fato e o que é fake, o que é mentira. Então, esses dois repositórios, vamos chamar assim, essas duas bases, elas vão ser utilizadas nas eleições vindouras para identificar tanto a fake news, não é opinião, é a fake news, é mentira. A opinião pode ser contundente, não tem problema, né? Absolutamente legítimo. A fake news é um fato objetivo que revela uma mentira, é isso? Perfeito, é uma mentira. Então, e o TRE, Paulo, e o TSE também estão preparados para não censurar, e não é censura mesmo, mas para mandar retirar esse tipo de mentira propagado por um ou outro candidato ou um outro apoiador. Não sei também se o que eu vou dizer vem de uma fake news, mas eu vi dias atrás uma postagem, acho que ontem, se eu não me engano, atribuindo à revista Veja uma manchete dizendo que o STF vai monitorar as redes sociais, vai monitorar os internautas e vai fazer alguma coisa nesse sentido. O doutor Danúbio já fez assim. O que quer dizer isso, doutor Danúbio? Não é função do Poder Judiciário, com certeza é fake news. Eu coloco 2 pontos aqui, respondendo o excelente jornalista Almir Costa, que se faz presente. O que o doutor José Mendonça está colocando é a questão da inteligência artificial. E é muito importante. Vai ser a primeira vez que nós vamos enfrentar a inteligência artificial nas eleições de forma contundente, vai ser em 2024. Então, a própria Justiça Eleitoral vai ser testada de como combater isso. E o problema é a velocidade que nós temos, porque até que se apura, até que a Polícia Federal, que é muito eficiente, consegue apurar que aquela mensagem é mentira, você já passou o processo eleitoral, que é muito célere. E os prazos que nós temos ali de 24 horas, 48 horas. Então, na dúvida, não precisa ter outra medida e outra certeza, a não ser que a Justiça Eleitoral vai combater de forma muito forte. Essa é a mensagem do presidente Cláudio Veiga Braga e é a mensagem também do presidente do TSE. E isso vai vir muito forte nessas eleições. Então, é essa questão da inteligência artificial. E, por outro lado, respondendo também o Almir, que ele colocou, a dúvida que se tem, e eu sou até voto vencido dentro de um seminário que o Dr. Diogo Crossari realizamos na UAB, é que essas mentiras realizadas desde a pré-campanha vão ser utilizadas pela Justiça Eleitoral como medida de abuso de poder de propaganda e será cassada a registro de candidatura. Eu sou voto vencido como jurista, como advogado nesse ponto, os advogados não concordam muito com isso, mas eu concordo com a Justiça Eleitoral nesse sentido. E essa é a novidade que nós temos para 2024 através de uma resolução específica. Eu queria até emendar uma provocação o senhor já falou, né, ao doutor Diogo e ao doutor Vitor Hugo também, porque a gente já viu campanha em que todos os candidatos mentiram, infringiram as regras eleitorais, cometeram fake news. Nesse caso, todo mundo vai ser cassado? Todas as candidaturas serão cassadas? Doutor Diogo, tá querendo responder. Por favor. Não, na verdade é o seguinte. Porque existe uma troca de acusações muito forte, né? Eleição e muitas vezes política é anônima, guerra. as pílulas principalmente. Elas são anônimas, e ninguém assina aquilo que foi veiculado. Mas vamos lá, quem vai ser caçado é quem sofrer a ação. Então, se vão ser 2, se vai ser 1, a gente vai ver depois. Agora, o Danúbio começou a falar sobre a inteligência artificial. Esse é o grande problema. Paulo perguntou para o doutor Zé Mendonça, com todo respeito, eu divirjo. Ele falou, a Justiça Eleitoral está pronta? Não, ela não está pronta. Quem é que está pronta a inteligência artificial? Nós não sabemos nem qual é a inteligência artificial que vai estar disponível nas torcida. Enfim, esses adjetivos, eles se enquadram na questão da fake news ou a gente já tem outro tipo de punição? Me permita só concluir rapidamente o seguinte. Nós teremos que ter uma justiça eleitoral pouco tolerante nesse processo com essas questões. Ou vai permitir a crítica, mas não a adjetivação. O que é isso? É bom também, se a gente fosse punir, todos os políticos chamaram um de ladrão ou de genocida, não ia nem ter eleição. Mas é isso que eu estou falando. Ou vai ter uma postura igual e agora isso vai ser definido aqui atrás, ou lá na frente a gente não vai. É uma eleição onde a gente está tendo um clima muito acirrado, até por conta do âmbito nacional. Então, me permita só rapidamente concluir como é que vai ser isso na resolução e o que está na norma. Olha, você tem a liberdade de falar, mas você tem um limite para essa liberdade. O que é fake news? E aí vem essa história de... Já está na lei, né? Mas, Paulo, o termo é muito subjetivo. O termo é fato sabidamente inverídico.
Será que o fato sabidamente inverídico para você é o mesmo sabidamente inverídico para mim? Exatamente. Como é que vai ser esse controle? Esse controle vai ser feito E por entre os parte juízes do também, né? judiciário. Cada um tem um E cada parecer, um tem um limite. Esse subjetivismo que está na norma, ele tem o potencial de levar a algumas coisas que lá na frente a gente pode arrepender. Sim, doutor Vitor, né, não falou ainda sobre isso, inteligência artificial. Paulo, só puxando aqui um pouquinho o que o doutor Diogo falou, vou dar um exemplo de quanto isso é um tema que debate. Eu não penso de uma maneira, o doutor Danu pensa de outra, o doutor Diogo pensa de outra, às vezes o doutor José Mendonça não concorda com nenhum de nós. Por exemplo, um caso em que a ATU chegou no Supremo Tribunal Federal na semana passada. Um determinado político falou para o outro que ele era fascista e que ele era nazista. A ministra Carmen Lúcia, né, resolveu receber, por exemplo, aquela ação, dizendo, olha, isso aí não é normal, vamos apurar os fatos. O ministro Flávio Dino já disse que uma das palavras eram ofensivas. E o ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Fake news, eu sou um ferrenho crítico quanto a essa questão de fake news, do que é uma fake news, se para mim é a mesma coisa que para você. Fato sabidamente inverídico, ou descontextualizado. Eu creio que fica muito mais no âmbito do subjetivismo. Cassações de mandatos, muitas vezes, são feitas de maneira igual para os dois lados. Para os dois lados, que eu quero dizer no aspecto político. Então, creio eu que, concordando com o doutor Diogo, a Justiça Eleitoral não está preparada para esse tipo de enfrentamento. Agora, uma questão que eu reputo muito grave, mas aqui eu não vou trazer para a discussão em outra oportunidade, é quando as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral resolvem cassar mandatos de pessoas que se utilizam da internet, falando que quem divulgar muitas vezes fake news vai ter o seu mandato cassado. Volto lá, por exemplo, que eu dei no Supremo. O que é fake news? Quais dos ministros têm, vamos dizer assim, de maneira homogênea o entendimento que aquele fato é uma fake news? E aí, respondendo ao Rafael, sim, acaba que muitas das vezes a balança pesa de um lado só, não é equilibrado. Doutor José Mendonça, né? O senhor sofreu uma réplica aqui do doutor Diogo, para usar termos de debates, né? O senhor tem direito à tréplica, quando diz que não acredita que o TRE esteja preparado. O TSE, por extensão. Mas espera aí, deixa eu dizer, não é o TRE, não é institucionalmente este ou aquele órgão. Eu acho que o combate à notícia falsa, ela não é para a Justiça Eleitoral resolver esse problema. Porque não há preparo. No direito, você não vai encontrar uma resposta para fake news. Esse debate é muito mais de comunicação do que propriamente do direito. Seria de quem a competência, então? Da própria comunicação, Paulo. Eu Qual posso comunicação? dar um exemplo, antes, cortando aqui já o Zé Mendonça, antes de responder, mas vamos pegar um exemplo de uma fake news gravíssima que saia na noite anterior à eleição. Eu vou entrar com uma ação, rapidamente, ali com uma hora e pouco. O juiz, o Zé Mendonça vai estar lá de plantão, lá na época da eleição, e qualquer juiz, na verdade, vai ser um juiz de primeiro grau, ele é de segundo grau, mas nessa eleição municipal vai ser um juiz de primeiro grau, ele vai, vamos supor que esse fato aconteceu às 9 horas da noite do dia anterior ao pleito. Eu tenho citado em várias palestras o caso da utilização de uma deepfake numa cidade do interior, que o marido aparece num vídeo, gravando, dizendo o seguinte: eu acabei de matar minha mulher e amanhã eu sei que a eleição, eu estou desistindo da minha candidatura. A voz é a dele, a imagem é a dele, mas não foi ele que fez. Rapidamente, aquela mensagem vai ser disparada em vários WhatsApps, em 10 minutos a cidade inteira já tem aquilo. Eu vou entrar com a ação imediatamente, são 9 horas da noite, às 10 eu já entrei com a ação. O juiz, meia-noite, vai determinar a retirada do conteúdo, às 2 horas da manhã o cartório cumpriu isso. Vai mandar para a Meta retirar isso. A eleição que gerencia o WhatsApp. A eleição começa às 8. A hora que qualquer coisa disso sair, já acabou a eleição. É aí que eu estou dizendo, a Justiça Eleitoral não está preparada e não vai dar resposta para o combate à fake news ou à deepfake. Porque a velocidade da comunicação é muito maior que a velocidade do direito. De qualquer forma, doutor Zé Mendonça explica. Não, explico. Nós temos que trabalhar, o Paulo, com uma regra geral. O caso que o doutor Diogo está apresentando é um caso absolutamente excepcional, que pode acontecer, não há dúvida alguma, e é praticamente um cataclisma para uma eleição. Agora, a Justiça Eleitoral, de forma ordinária, ou seja, no curso do processo da eleição,
ele tem mecanismos para identificar o que é fake news, o que é mentira, o que é não sabidamente verdade, o que é sabidamente mentira, e mandar fazer essa retirada. Então, isso de forma ordinária. Agora, venhamos e convenhamos todos aqui. Uma informação negativa, ela repercute, e nós estamos vivendo isso diariamente de uma forma muito mais rápida do que uma positiva. Ou seja, por exemplo, utilizando o exemplo do Dr. Diogo. Aparece esse prefeito, esse deepfake desse prefeito, e ele vem e explana isso. O TRE ou o próprio candidato, ele vai ter condições de apresentar o contra-argumento? Sim, mas o problema, doutor Danúbio, é que isso não alcança todo mundo. E esse não é o problema do TRE. O TRE não dá conta de alcançar todo mundo para dizer, olha, o fulano lá estava mentindo. Agora, o TRE tem sim, aí quando eu falo o TRE, o TSE, os juízes estaduais, que trabalhar no sentido de identificar esse infrator? Sim. Punir com gravidade? Sim. Aí, o exemplo vai repercutir na próxima eleição, daqui a 2 anos. Aí, o efeito disso. Agora, Paulo, nós temos que raciocinar o seguinte, para o eleitor ele tem que entender que nem tudo que chega no WhatsApp dele, Vitor Hugo, é verdade. Nós precisamos ter uma percepção que a informação, ela existe, a opinião existe, a mentira também existe. Então, quando chega uma opinião no meu celular, ou um fato no meu celular, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá fazer uma identificação. Onde? Nos grandes meios de comunicação, que são as bases. Sujeitos a cometer fake news também. Claro, não há dúvida. Só que é muito mais fácil você responsabilizar, e existe todo editorial na TBC, na Record, na Globo, do que no WhatsApp da senhorinha que acabou de chegar. Doutor, tem casos, por exemplo, em que o direito, aí eu concordo com o doutor Diogo Cruzara, que demora-se 10 anos para descobrir a verdade. Como que a Justiça Eleitoral vai conseguir descobrir uma verdade em um dia, não é possível. em horas? Que é o que aconteceu vai tirar o conteúdo do ar. Aconteceu com o Vinícius Cerqueira, né? O deputado Vinícius Cerqueira. Não vai ter... No exemplo do Diogo, Rafael... Não vai ter nem contraditório nesse caso. O direito ele não tem essa velocidade. Presunção de mentira. Veja bem, a Justiça Eleitoral, então os advogados eletoralistas aqui, é um exemplo de uma justiça célere, eficiente. Então, eu te digo o seguinte, voltando ao exemplo do doutor Diogo, é óbvio que você não dá conta de, e essa nunca vai ser a função do TRE, da Justiça Eleitoral, reparar o dano, porque não é possível. Mas você tem que punir quem comete o dano. E o tempo do processo? Olha, o tempo de tirar uma informação dessa do ar tem que ser imediata. Na dúvida, tira. Mesmo que lá na frente a gente descubra que não é uma mentira. Não, a depender do caso concreto, você tira. Tem que ver o caso concreto. Se o candidato diz que não foi ele que fez o vídeo, é óbvio que vai tirar. Então, ponto 1. Ponto 2, aí começa o contraditório. Porque eu também não posso, imediatamente, no outro dia, condenar quem eu achar que está cometendo um ato ilícito. Olha, eu tenho que citar o cidadão, o candidato adversário, que pode ter sido ele, e dizer o seguinte, olha, vem cá se defender, existem mecanismos para provar essa produção ilegal, esse deepfake. Então, assim, tem que respeitar para tirar imediatamente, um negócio absolutamente ilícito, mas também tem um processo que tem que tramitar. Doutor, uma coisa que preocupa nós, jornalistas, e jornalistas que estão aqui também conosco na plateia, se uma fake news, uma deepfake, for, de repente, veiculada por uma emissora de rádio ou de televisão, qual passa a ser, diante dessas resoluções todas, qual passa a ser a interpretação, o entendimento da Justiça Eleitoral? As emissoras, os veículos de comunicação respondem também solidariamente ou não? Respondem, elas vão... Se determinado meio de comunicação que tem uma certa expressão social, se ela apresenta uma mentira ou replica uma deepfake, ela sim vai responder. Mas só quem tem uma ressonância social?
Porque os pequenos veículos podem divulgar que não serão punidos. Não, todos. Vale para todos. Claro, óbvio, Tá. óbvio. Tá, mas qual é o tipo de punição que uma emissora pode receber, levando em consideração o fato de que, por exemplo, um programa, repito aquele exemplo que eu dei aqui, um programa ao vivo, como nós estamos agora, em que eu apresento, o Rafael também apresenta, de repente alguém solta lá uma fake news, que o Rafael não está esperando e eu também não, né? E aí? Nós não temos nada com a história, muito menos a emissora. Como é que vai ficar essa interpretação? Olha, teve um julgado agora muito recente a respeito disso, responsabilizando a emissora. Me parece que, em tese, tá, Paulo? Em regra, a emissora não teria responsabilidade. Agora, é preciso fazer uma investigação mais acurada, mais detalhada, para ver se o apresentador não sabia que determinada a pessoa que estava sendo ouvida ali, se eles tinham um alinhamento para propagar essa fake news. Então, em regra, não teria essa responsabilidade do veículo. Mas o veículo pode ser responsabilizado se ficar comprovado que ele teve uma participação. Participou do processo. Mas se a gente contestar, eu não quero entrar em... O senhor não fala em tese, é um caso concreto, né? Não vou citar nome, mas dias atrás, numa entrevista, uma pessoa fez o que depois eu consultei mais ainda essa questão, uma fake news, falando sobre uma pessoa, etc, 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 não vou citar caso. Mas, enfim, ela, muito provavelmente por devoção partidária, devoção pessoal a essa pessoa, ela soltou uma coisa que eu estava aqui, só ouvindo aqui, e na hora eu falei, não é verdade. Uhum. Quer dizer, a gente não concordou. Isso exime a mim e a emissora e ao Rafael de qualquer problema. A gente pode fazer isso, quer dizer, da mesma forma que a gente pode ser penalizado. Esse entendimento existe, quer dizer, olha, ele viu que era fake news e alertou. Paulo, Embora eu não tenha dito a expressão fake news, mas era uma fake news. Mas aí, Paulo, como é um caso concreto, eu, de novo, passo para os advogados para que eles... Tese, não fala em tese concreta. Mas esse é concreto, não é em tese. Tá bem, por favor. Bom, Paulo, é importante ressaltar que, via de regra, nós temos as plataformas, emissoras, que são responsabilizadas em caso de descumprimento de ordem judicial, principalmente. Mas eu queria dizer que os veículos de comunicação, até sabendo aqui que tem vários veículos aqui presentes nesse workshop, que eles também estão sujeitos à regra das eleições, inclusive com sanções que são duríssimas. Vamos lá, por exemplo, descumprimento de propaganda eleitoral gratuita. Nós temos uma emissora que pode ficar fora do ar por 24 horas. O que isso representa, por exemplo, de prejuízo àquela emissora? Explica o que é descumprimento. Um descumprimento, por exemplo, do horário pré-estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, das propagandas eleitorais, a divisão dos partidos políticos, as não inserções das propagandas partidárias. Das pílulas. Né, das pílulas, Daqui dos a blocos. pouco, o Rafael me lembrou, às 9 horas, a gente vai ter que dar uma recuada para abrir espaço para as pílulas. Exatamente. Então, por exemplo, há um descumprimento. Esse descumprimento reiterado, por exemplo, pode levar a 24 horas, 48 horas da emissora fora da sua programação normal. O que isso representa? Representa um enorme prejuízo. Um desequilíbrio às eleições, por exemplo, da emissora, tendendo aí, de alguma maneira, para algum lado, desrespeitando as regras da isonomia eleitoral no pleito aqui de 2024. Também, da mesma forma, essa emissora também estará sujeita a ficar fora do ar, passando ali uma propaganda da Justiça Eleitoral, algo informativo. Então, as emissoras, além de desagradável, elas estão... Prejuízo financeiro, porque não vai deixar de veicular comerciais, então, Paulo, veicular programas, sim, e ainda fica emissoras, pagando mico no ar, né? Plataformas estão sujeitas. Houve descumprimento de ordem judicial, estão sujeitas a sanções. Houve descumprimento do que está previsto na legislação eleitoral, sanções também. Tá bem. Vamos lá. A gente abriu, vou aproveitar para pedir os colegas aqui, os jornalistas, a gente está falando agora de imprensa, né, uma coisa que diz respeito diretamente a nós. E a Maristela concordou? Quer fazer uma pergunta, Maristela? Maristela, também colega jornalista, né, apresente-se aí para fazer a sua pergunta para quem? Eu queria fazer para o doutor juiz. Doutor Zé Mendonça. Zé Mendonça, isso. Você falou em respeito quando chega no WhatsApp, né? E essas pessoas, elas podem ser responsabilizadas, porque nós, jornalistas, somos responsabilizados, né? Eu queria saber se essas pessoas também podem ser responsabilizadas.
por compartilhar conteúdo, né? Talvez. Seria isso, Manistério? Você pode explicar de novo, por gentileza? Eu também não entendi. As pessoas que compartilham esses conteúdos no WhatsApp, porque nós, jornalistas, nós somos responsabilizados, nós publicamos nos nossos meios de comunicação, né? E eu queria saber se as pessoas que compartilham, que enviam. Um exemplo, eu recebo diariamente vários conteúdos fakes em grupos de família, em grupos de amigos, no WhatsApp. Essas pessoas, elas podem ser responsabilizadas também? Maristela. Maristela, excelente pergunta. Olha, no caso concreto, teria que analisar o caso concreto, mas em tese, aquela tia, a sua tia que recebeu e reencaminhou uma notícia sabidamente falsa, não, que é uma fake news. Uma deepfake, às vezes sim, possivelmente, tem a chance, tem que analisar caso a caso, não é possível fazer de uma forma geral, mas em regra não, ela só está repartilhando uma informação conteúdo, né? falso, mas a responsabilidade direta é de quem produz esse conteúdo. E por isso... Descobrir também quem produz pois é uma tarefa difícil. Né? Esse é o ponto, porque você tem as grandes plataformas que não têm regras claras, interna corporis, para trabalhar e para desenvolver no sentido de encontrar esses malfeitores. Quem produz isso? Porque, veja bem, ninguém produz uma fake news ou uma deepfake à toa. Todo mundo tem um viés político, um viés partidário para isso, tem um interesse. A palavra é essa. Então... Falta legislação também, doutor? Falta regramento das próprias plataformas. Porque as plataformas são empresas privadas e há que se responsabilizá-las pela essa divulgação. Baseado em qual lei? Existe legislação? Não, existe a legislação eleitoral, que proíbe ela fazer isso. Então, no momento em que ela descumpre a legislação, nós temos que entender uma outra situação também. Desculpa, Paulo, eu concluo aqui. Olha só, nós temos milhares de produções de conteúdo nas redes sociais. São milhares de vídeos produzidos diariamente. E é humanamente impossível rastrear essas informações. Como é que faz esse rastreamento? Com inteligência artificial. Então, as plataformas, por exemplo, a Meta, entre outras, elas têm a obrigação de, utilizando inteligência artificial, identificar o que é fake news, o que é deepfake e interromper esse compartilhamento, sob pena de responsabilidade do âmbito civil, criminal, eleitoral. Essa lei que o doutor Diogo agora há pouco chamou de pouco dura, né? Deixa eu usar uma expressão, me esqueci agora, pouco rígida, pouco... Enfim, ela permite que um material de inteligência artificial seja veiculado desde que seja informado. Será que isso vai acontecer? Desculpe. Paulo, sim, é obrigatório. Porque a tosse veio. É obrigatório que haja essa informação. Eu estava aqui tentando comentar aqui com o Danúbio sobre essa questão do compartilhamento. Nós temos uma visão um pouco diferente, né, Danúbio? Mas, sem dúvida. Eu acho que alguns pontos importantes a gente tem que analisar sobre as questões que foram levantadas aqui. A primeira dela é a capacidade jurídica passiva de qualquer cidadão. Você tem quem compra votos, mas você tem quem vende. E qual é a capacidade dessa pessoa responder por um processo de corrupção eleitoral? Então, essas são as nuances que eu vou devolver a bola agora para o doutor Diogo Crossai para ele poder explicar, porque as pessoas jurídicas elas são responsáveis, sim. Você pega, por exemplo, a questão das pesquisas eleitorais. Nós não estamos falando de fake news, mas estamos falando de informações falsas. Há uma confusão muito grande em relação, por exemplo, às enquetes que são permitidas nesse período com a pesquisa eleitoral. E nós estamos já vivendo aqui, no Estado de Goiás, temos ações criminais poderosíssimas no Estado de Goiás acontecendo desde as eleições passadas por causa de falsificação de pesquisa eleitoral. Então, essas nuances elas são muito importantes a gente analisar. E você vai além disso, os presidentes de partido, a responsabilidade que eles têm quando eles falsificam as candidaturas femininas, por exemplo. Eu fiz um levantamento das 34 vagas em Goiânia, de vereador em Goiânia, 22 ou perderam o mandato, ou tiveram a iminência de perder, ou sofreram o processo, porque você sofre o processo a chapa inteira dos partidos políticos,
por causa de falsificação de candidatura feminina. Então, isso é muito importante a gente analisar, não só um lado da moeda, que é o candidato. E aí, quando você coloca o ponto, qual é a medida, qual que é a justa medida para poder alcançar isso? Exatamente alcançar o nexo causal. Qual que é a causalidade, qual que é o nexo que tem a emissora de TV, o profissional da TV, com aquela notícia falsa? Se não tem nenhum nexo causal, se ele não provocou aquilo, ou se sabiamente, previamente, ele não sabia se a notícia era falsa, evidentemente que não tem você linkar a responsabilidade do profissional jornalístico ou do profissional com a informação falsa. O jornalista pode dar opinião depois de julho? Ele pode dar opinião normalmente? Quais são os limites? Tá, vamos lá. Nesse caso aqui de um comentarista, deixa eu voltar só naquela questão que o Paulo, de um comentarista no programa vem e fala uma fake news. Isso não é responsabilidade da emissora. E o jornalista dar opinião, isso não se confunde com emitir ou dar tratamento privilegiado. O termo está lá no artigo 45 da Lei das Eleições, é dar tratamento privilegiado. Uma opinião sobre um contexto num ambiente de crítica é normal. Isso vai acontecer, isso pode acontecer, e o jornalismo não é tolhido porque nós estamos no período eleitoral. Eu criticar e tal, é o dever de informar versus o adjetivo. Eu não posso vir aqui na televisão e falar, não, aquele determinado prefeito lá daquela cidadezinha, lá do interior, ele é um péssimo prefeito. Eu vou estar começando a adjetivar, mas eu posso dizer que a cidade está cheia de buraco, que não tem uma iluminação decente, que falta vaga na creche, que falta vaga no cais. Não pode pessoalizar. Eu não posso adjetivar aquele comentário. Isso é que é a diferença que eu vou ter dentro do período eleitoral. Agora, criticar, isso é da atividade do jornalismo. O jornalismo que não critica, ele na verdade não é jornalista. Então, isso faz parte da própria atividade. Então, a lei diferencia isso de forma muito clara. E a responsabilidade da emissora é pela adjetivação, é pelo privilégio. Eu não posso pegar aqui no programa, e nós já conversamos muito sobre isso, né, Paulo? Quem eu vou trazer aqui depois que eu não posso mais trazer candidato? Eu não posso trazer aqui o mesmo presidente de partido durante os 45 dias em que eu não posso trazer um candidato. Mas, porque isso é dar tratamento privilegiado a determinado grupo. Eu posso fazer reportagens sobre os problemas da cidade, e muita gente, acho que eu já falei isso com o Rafael, devo fazer isso. Então, todas essas questões é que a gente tem que ter essa diferenciação sobre o que é dar tratamento privilegiado. Eu tenho que ir embora, estão me avisando já para a gente encaminhar para o encerramento, mas pegando na questão de jornalismo, doutor Mendonça, eu queria saber o seguinte, a lei diz que, havendo já o período de restrição máxima, se você quiser fazer um debate com vereadores, por exemplo, você tem que trazer um representante de cada partido ou coligação ou federação. Quer dizer, não há espaço. Deixa eu ver que nós estamos aqui em 6 pessoas. Isso mudou, hein? Oi? Isso mudou. Isso mudou? Isso mudou. Falar da mudança. Eu vi, parece que ontem eu vi uma notícia nesse respeito. O que é que vale, então, agora? Não, você pode fazer por conglomerados, por grupos de partidos. Você tem uma série de alterações aí que vão facilitar muito a realização desses eventos, desses debates. Juntar, por exemplo, 6 aqui, já ocupamos o palco todo aqui, né, desse maravilhoso estúdio Lígia Hassi, né, que fica aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que é onde funciona a TV Brasil Central. E é bom dizer, inclusive, Paulo, né, que a Brasil Central hoje ocupa o Centro Cultural Oscar Niemeyer, e a gente precisa falar a verdade. Por exemplo, este espaço aqui, ele estava abandonado, né? Verdade. E houve uma grande reforma por meio do presidente Reginaldo Júnior, e está um espaço maravilhoso, um estúdio muito moderno. Muito Paulo, moderno. falando até de debate, só para falar a respeito disso também, por exemplo, a gente está muito acostumado com a questão dos debates, né, para as eleições majoritárias, e que nós temos menos candidatos e muitas vezes nem todos participam. Lembrando, né, que o direito de bancada de deputados federais para saber se aquele candidato daquele determinado partido tem o direito, né, de participar. Hoje, você tem que ter uma bancada de 5 deputados federais referente ao partido para ele ter o direito de participação. Depois, nós vamos ter aquelas normas internas do debate que tem que ser aprovada ali por 2/3 dos participantes para que seja colocado em prática. Tá, o Paulo fez uma pergunta também, que vai servir para a gente, vai servir aí para os programas de rádio, para outros programas de televisão, de outros veículos. Por exemplo, eu quero chamar para determinado programa um candidato a vereador de determinado partido e outro candidato de outro partido, mas isso não vai contemplar
todas as coligações. Isso pode ser feito? Pode, desde que você garanta o espaço igual ao longo do período eleitoral para todos, você pode fazer. Para os partidos, por exemplo, candidato a vereador é muito difícil, porque são centenas de candidatos a vereador. Como que funcionaria ou isso se tornaria na prática impossível? Não, isso pode ser feito de acordo... Tem algumas definições que a norma vai trazer. Você hoje não precisa trazer todo mundo no mesmo momento. Você pode escalonar por entrevistas e por outras Como situações. é que se faz a seleção? Por exemplo, até o momento nós temos aqui 8 ou 9 pré-candidatos a prefeito em Goiânia. Não dá para fazer um debate, não só pelo espaço físico, mas pelo espaço de televisão, tempo, né, também, né? De tempo, né, que demandaria muito tempo. A gente vai fazer uma divisão em grupos. Como é que pode ser feito? O senhor pode responder isso? Que critérios podem ser adotados para dividir os grupos? Tá. Vou deixar o doutor Diogo falar. Os grupos eles vão ser feitos. Esses grupos eles vão ser feitos por acordo ou até mesmo por sorteio. Você pode fazer isso. A norma vai te autorizar a fazer em grupos de 2, 3. Você pode realizar isso de forma separada. Isso está no texto da resolução. Um veículo pode apresentar os seus próprios critérios, por exemplo. A gente vai fazer 3 grupos. Os primeiros colocados, de acordo com determinada pesquisa, ou com a representatividade no Congresso Nacional. Não, desde que seja de critérios isonômicos. Pode ou não pode? Porque senão você vai gerar aquela sensação, né? Um candidato de esquerda, eu queria debater com o primeiro. Os critérios, como o doutor Diogo colocou, eles devem ser objetivos no sentido de manter essa igualdade entre a oportunidade no escalonamento. Mas, afinal, qual seria a melhor solução, então? Nesse caso do debate? Sim, 8 candidatos a prefeito. Separa em grupos, faz sorteio de 4. Mas como é? Sorteia 2 grupos de 4? 2 grupos de 4. Sorteio? Não pode escolher os 4 primeiros. Não. Tem que ter um critério objetivo que você... Não seria isso. Agora, tem uma questão. Se 2/3 de todos os candidatos aceitarem essa regra dos maiores e tal, você pode fazer. Ela precisa ser aprovada. Antigamente era unanimidade, agora não é mais. Tá bem. Vamos à plateia, porque o programa está terminando. Heloísa Carlos, de volta à nossa equipe. Quem fala? Olha só, Michele. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Michele. Para quem é a pergunta? É para todos, na verdade. Quem puder responder. Eu trabalho com redes sociais e uma das grandes dúvidas que a gente está tendo aí é sobre a propaganda paga e os impulsionamentos. Vai poder ser feito? Quais os cuidados têm que ser tomados? E também a respeito das pesquisas feitas nas redes sociais. Eu também gostaria de saber a respeito. Boa pergunta. Doutor Vitor, responde? Vou falar só apenas a primeira aqui, aí eu passo a bola para os meus colegas. Bom, o impulsionamento, né, que é aquele conteúdo pago, ele pode ser feito na pré-campanha, desde que não extrapole os limites. Aí todo mundo tem que dizer qual o limite, quanto, desde que seja razoável. Nós não temos uma fixação de um critério, de um teto que na pré-campanha pode ser feito. Durante a campanha também pode ser feito esse impulsionamento de conteúdo. O que não pode é o impulsionamento do que a gente chama de propaganda negativa. Vamos lá, dá um exemplo. O doutor Diogo é candidato e ele, de alguma maneira, eu crio uma narrativa para denegrir a honra e a imagem dele que vai prejudicá-lo. Eu não posso pegar essa propaganda eleitoral e impulsionar. Então, o impulsionamento é apenas para a sua própria propaganda eleitoral na campanha e na pré-campanha. E o próximo eu passo. E respondendo no final da pergunta, as enquetes elas são permitidas até o período eleitoral. No período eleitoral, só pesquisas registradas. Evidentemente que a partir do dia 1º de janeiro, as pesquisas, todas elas devem ser registradas. A gente não pode confundir, Paulo, é pesquisa com enquete. Uma segue uma metodologia, um sistema, uma métrica, a outra é simplesmente o quantitativo de votos, pessoas deliberadamente que podem ir lá e manifestar sua opinião. Tá bem. Mais alguém? Pessoal que está aqui com a gente? Aqui, vamos lá. Olha, Patrícia ali. Olá, boa noite. Toda de negro. Boa noite. Antes de tudo, quero agradecer essa oportunidade de poder participar daqui, em nome de todos aqui também, e elogiá-lo por essa iniciativa, Paulo, porque é extremamente importante esclarecer, especialmente dúvidas. O doutor Danúbio falou muito bem sobre a questão da inteligência artificial. A gente tem tantos temas polêmicos, como assédio eleitoral, federações partidárias, mas vamos lá, vamos falar sobre questão prática, que envolve a questão do jornalismo em si. Faltando 24 horas ali para as eleições ali finais, especialmente para prefeito municipal.
A questão de, a gente ainda pode, nas entrevistas ao vivo, falar sobre questões de propostas, algumas restrições, até que ponto o jornalista em si pode indagar o candidato ou os candidatos nesses momentos aí finais para a decisão. Deixem aberto. Boa pergunta. Bom, Sim, Paulo, quem responde? Vamos lá. Não tem data para o jornalista. O jornalista, ele no dia, lá na boca da urna, ele pode perguntar o que ele quiser para o candidato. O candidato, e no Brasil nós não temos aquele dia do silêncio que alguns países europeus têm, né? Que no sábado anterior ninguém pode falar de política, e isso vem lá de trás, essa lembrança de que, não, no sábado já não pode. Pode, o jornalista pode perguntar na reportagem feita no sábado, no domingo, não há nenhum problema em ele fazer qualquer tipo de pergunta a qualquer determinado candidato. E aí vem aquela saia justa, né, Paulo? E se o candidato começar a pedir voto naquele ao vivo, o que eu vou fazer? Nada. Você não tem responsabilidade nenhuma pelo que ele vai falar. É óbvio que você vai tentar cortar e pode dizer uma mensagem. Olha, a TV deixa claro que isso é uma manifestação individual desse candidato, da qual a gente não se responsabiliza. Mas não tem como limitar, e a gente sabe como é que essa saia justa, especialmente no ao vivo. É difícil. A Heloísa, com mais uma pergunta? Marco Antônio, da TV Serra Dourada. A gente tem nas últimas eleições, teve nessas últimas eleições, inclusive o doutor Danúbio falou aqui, sobre a questão da participação feminina, né, o respeito às cotas de gênero. Não diretamente relacionada ao jornalismo, mas o que os jornalistas podem fazer para que essa situação não se repita nessa eleição de 2024, de tantos candidatos perdendo os seus cargos após terem sido eleitos por conta desse não respeito à questão relacionada às cotas de gênero aqui em Goiânia, em torno de 20% de alteração por conta dessa inobservância. Evidentemente, a comunicação em si, as empresas de comunicação, os meios de comunicação social devem auxiliar, ajudar na propagação e na divulgação da participação da política da mulher. Evidentemente, esse é o grande debate. Junto com a fake news, o ex-presidente do TSE falou que esse é o grande desafio para essas eleições também. Eleições passadas, nós tivemos, de 2020, 32% de mulheres candidatas. Desses 32% de candidatas, você pega a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por exemplo, nós temos 41 parlamentares e apenas 4 parlamentares mulheres. Ou seja, você tem 10%. De 30% de obrigatoriedade, nós temos 10% de falta de participação, ou de participação feminina, e falta de participação ela é evidente nesse processo. Então, eu vejo que os meios de comunicação social ele pode garantir a participação feminina na política, garantindo a participação feminina, incentivando e motivando. A política social hoje, aplicada pela Justiça Eleitoral, ela é nesse sentido, de garantir participação no fundo eleitoral, no programa de rádio e TV e, principalmente, na fiscalização disso. Como foi colocado pelo Dr. Diogo Crossar aqui, você tem todo o tempo aí da propaganda eleitoral para diluir essa propaganda, para utilizar desses recursos. Mas não é crível que você coloque o melhor tempo, os melhores dias, o melhor horário para os homens e deixe as mulheres de lado. Então, é muito importante. Que o TSE, inclusive, está empenhado também, não apenas em incentivar a entrada das mulheres na política, eu já pergunto ao doutor Zé Mendonça, que parece que quer falar sobre esse assunto, mas também de negros, né, de índios, das categorias, digamos assim, subrepresentadas. Né? Perfeito. Paulo, com relação à questão das mulheres, o TSE e o TRE e os juízes de primeiro grau, eles ficarão muito atentos com relação às candidaturas falsas. O que é candidatura falsa, Rafael? É aquela mulher que vai lá, registra a candidatura e trabalha para outro candidato. E não tem um voto. Que não tem o voto dela, por exemplo. Ou que o dinheiro que, em tese, foi revertido para ela não gastou ele com a eleição. E a posição do TSE com relação a isso está muito firme, no sentido de caçar toda a chapa, como já foi dito aqui. Então, essa é uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral. E qual é o objetivo principal? É trazer essas mulheres para o processo eleitoral com a questão das cotas de gênero. E as cotas de gênero, aí entrando na sua pergunta, Paulo, exato. Nós precisamos de mais mulheres
mais negros. Nós somos um povo miscigenado. Então, nada mais justo do que todas essas pessoas participarem do processo político. Até porque as mulheres são a maioria, né? E os negros também são a maioria. Não há dúvida. E não tem essa representação. Muito bem, são 8 horas e 54, já para 55 minutos. Eu tenho 3 minutinhos e meio. Eu vou dividir 30 segundinhos para cada um, para uma mensagem final. Se o senhor quer falar alguma coisa, já aproveite, porque eu quero me despedir do senhor já agradecendo. Doutor Vitor Hugo, advogado eleitoralista. Palavrinha chata, né? Mas vocês gostam dela, né? Não gostam? Não, eu também não. Mensagem final. Bem rapidamente, o Tribunal Superior Eleitoral, nessas eleições, editou uma resolução para tratar especificamente de ser algo um pouco mais objetivo do que seria essa fraude à cota de gênero, e também a edição de súmula. O próprio Tribunal Superior Eleitoral já está deixando um pouquinho mais objetiva a questão do que seria fraude à cota de gênero, que foi um grande avanço agora para as eleições de 2024. Resolução e súmula do Tribunal Superior Eleitoral tratando do tema. Doutor Vitor Hugo, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado. Enriqueceu bastante nosso papo, a nossa conversa aqui. Começaram pela ponta. Doutor Danúbio Remy, palavra final sua, mensagem final sua. De igual forma, obrigado, Paulo, obrigado, Rafael, obrigado, doutor José Mendonça, Vitor Hugo, Diogo Crossaro. Uma satisfação, principalmente parabenizar toda a bancada que faz presente, todos os jornalistas. Eu acho que foi uma noite importante para a gente iniciar esse processo que foi colocado aqui, que será das eleições mais difíceis que nós vamos passar dos últimos anos. E é um momento de fortalecimento da democracia em que os meios de comunicação social, as emissoras de TV, principalmente a TV Brasil Central, está exercendo um papel importantíssimo nesse momento, que é levar a informação tanto para o eleitor como para os candidatos. Obrigado na parte que nos toca, né, Rafael? Sem dúvida, a gente fica muito feliz, né? Que honra ter esses grandes especialistas aqui para a gente falar de eleição. E eleição, ela mexe com todo mundo, né? Em determinado momento, todo mundo vai falar sobre o pleito eleitoral. Principalmente que está perto da gente, né? E nos honra muito também, quero já fazer registro das pessoas que estão aqui ajudando a gente a fazer o programa, fazendo junto com a gente o programa. Muito obrigado a todos vocês. Prazer receber os colegas, né, colegas jornalistas. Né, e tem assessores aqui também, de candidatos, não de pré-candidato? Mas foram convidados também. Se não Tem. Eu estou vendo aqui, pelo menos, né, se quiser se manifestar outros, Amanda Caixeta. Amanda, que é jornalista. Ah, sim. E é também do PL, né? É do PL também. Desculpe, obrigado. Obrigado ao PL. Doutor Diogo Crossaro. Todos foram convidados, tá, Paulo? Todos, né? Os representantes de todas as chapas. Quem teve interesse. Presidente do partido ali. Olha só. Apresenta para a gente o presidente, Alano Queiroz, presidente do Novo Estadual. Ah, sim. Muito obrigado pela presença. Riso, é isso, né? Do Riso? Exatamente. Muito obrigado pela presença também. Doutor Diogo, para encerrar bem rapidinho, que daqui a pouco a gente tem... são 8h57, eu tenho que entregar, porque vem a pílula, que se a gente não colocar no ar, como disse o doutor Vitor aqui, eles tiram do problema. E o TRE está aqui. Já fica na hora. Não chamaram o Ministério Público, não, né? Bom, Paulo, boa noite. Foi um prazer, é sempre um prazer estar com você, com o Rafael, todos aqui na TV Brasil Central. Agradecer principalmente os jornalistas que estão aqui, aqueles que eu tenho certeza que estão nos assistindo. A bola está rolando, Paulo. Começou o processo eleitoral e é tão bom, né? É uma festa, que seja um processo eleitoral leve. A mensagem que eu queria deixar e que eu sempre tenho pedido para que a gente tenha uma eleição mais leve. Não está na hora de um ambiente tão conturbado. Vamos discutir Goiânia, né? Vamos discutir os municípios, que isso é o importante nesse momento. Tá certo. Obrigado também, doutor Diogo Crossaro, obrigado aos senhores, o Danúbio, doutor Diogo, Vitor, enriqueceram muito, né, o nosso programa, e a gente faz o convite para que os senhores participem de outros eventos nossos aqui também, que a Brasil Central, eu digo esse nome da emissora porque tem aqui, digamos assim, o respaldo, né, do Rafael. Eu não sou servidor da Brasil Central, mas faço isso aqui com muito prazer. Sou da Assembleia e estou servido aqui, estou aqui. Assim como o Almir também está lá conosco na Assembleia. A Brasil Central, junto com a TV Assembleia, empenhadíssimas em seguir as leis, por mais difíceis e controversas que elas possam parecer, mas a lei tem que ser cumprida. Doutor José Mendonça, juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, eu quero que o senhor leve, não apenas um abraço ao senhor, nosso agradecimento, mas também ao presidente, Luiz Cláudio Veiga Braga, que já demonstrou que é uma boa pessoa e ele fala, que é muito difícil a gente achar juiz que fala, assim como o senhor também. Obrigado por ter vindo. Paulo, muito obrigado ao Rafael, ao Vitor, ao Diogo e ao Danúbio. E digo para vocês o seguinte,
todas essas discussões sobre essas regras eleitorais, elas têm um sentido finalístico, no final da ponta, que é transformar o processo eleitoral o mais isonômico possível, ou seja, para que todos os candidatos possam desenvolver o processo eleitoral e, principalmente, aqui é uma festa da democracia. Nós estamos aqui imbuídos nesse objetivo. Um abraço. Obrigado ao senhor mais uma vez. Obrigado, Rafael. Obrigado, Paulo. Obrigado. Boa noite mesmo, que já vai entrar pílula eleitoral. Obrigado aos queridos jornalistas que estiveram aqui presentes. Isso. Obrigado aos nossos especialistas. E que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Verdade. Obrigado a você pela companhia. Uma boa noite para você. Até uma próxima oportunidade que a gente vai mergulhar nessas eleições 2024. Tchau. Obrigado. Péssima repercussão. Na véspera da decisão sobre a taxa básica de juros pelo Comitê de Política Monetária, dólar sobe e passa de R$ 5,40, no mesmo dia em que Lula volta a fazer duras críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.